Olá, eu sou Fábio Social Media e hoje chegou o dia de eu contar minha história para você e por que eu criei o Máquina de Venda. Durante 8 anos eu trabalhei numa empresa de material descartável e aquele foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu tinha pouquíssima experiência, mas uma coisa eu pude aprender lá: o bom atendimento ao público. E nós não éramos uma loja muito bem situada, o nosso ponto comercial não era um dos melhores e nós também não tínhamos o melhor preço. Então uma coisa me intrigava: o que fazia os clientes voltarem a comprar com a gente? E durante esses 8 anos, o que eu pude aprender, e eu cheguei a essa conclusão, é que o que fazia os clientes voltarem até lá para comprar com a gente eram três coisas: o bom atendimento, a qualidade do produto e um bom prazo de entrega e qualidade de entrega. A gente tinha um estoque que satisfazia as nossas necessidades. Só que trabalhar ali não me realizava, eu não me sentia completamente realizado sendo balconista de uma loja de material descartável. E eu não estou aqui para desmerecer quem é balconista desse tipo de ramo de comércio, mas era uma coisa que não me realizava, faltava alguma coisa em mim, eu não estava ali 100% completo. Foi então que eu decidi estudar e eu me matriculei numa escola de informática, num curso de web designer, um curso de desenvolvimento de sites para a internet. E nessa empresa eu também trabalhei durante 8 anos. E durante esse processo eu fui estagiário, depois virei professor e depois cheguei até o cargo de coordenador dessa empresa. Mas uma coisa eu aprendi muito também: eu conheci o passo a passo do processo de vendas. E a forma de captação lá era feita da seguinte maneira: eram colocadas algumas pessoas na rua com cupons e essas pessoas abordavam as pessoas que passavam andando por ali e aí preenchiam o nome, o telefone dessas pessoas oferecendo uma oferta. E cada uma das pessoas que se interessava por essa oferta preenchia, dava o seu nome, o seu telefone e essas informações eram anotadas nesse cupom e esse cupom ia até a escola. Lá quando chegava na escola, esse cupom era entregue para um operador de telemarketing e esse operador de telemarketing ia entrar em contato com essa pessoa. Ou seja, você entregava seu nome lá, o seu telefone e o seu nome e o telefone ia para dentro da escola, o telemarketing ia entrar em contato com você para te oferecer a oferta, que no caso daquela época era o curso. Então o telemarketing entrava em contato com você e dizia: oi, seu fulano, seu João, dona Maria, enfim, aqui é o fulano, eu sou da equipe de vendas aqui da escola tal e eu tenho uma oportunidade para você, você tem 1 minuto para ouvir? E aí quando a pessoa dava uma resposta positiva, o telemarketing oferecia a promoção, tinha um script de vendas ali, o telemarketing oferecia a promoção e fazia um convite para a pessoa, dizia para ela que para ela aproveitar essa promoção, ela deveria ir na escola num dia e horário marcados. Então a pessoa, quando ela se interessava, ela dizia: sim, eu quero essa oferta, o telemarketing passava para ela e fazia um agendamento, dizia para ela: olha, você tem que estar na escola dia tal, no horário tal, e eu vou separar aqui um atendente para lhe mostrar essa oferta com mais detalhes. E quando essa pessoa ia até a escola, tinha realmente um atendente que estava esperando por ela. Como era um horário agendado, dia agendado, normalmente o atendente já chamava essa pessoa pelo nome, isso criava um relacionamento melhor, a pessoa se sentia mais à vontade e, consequentemente, mais propícia a fazer a compra, a fazer o fechamento da venda. Naquele exato momento, o vendedor mostrava o valor da oferta. E aí era apresentado para a pessoa o valor e as condições de pagamento. E depois que a pessoa estava matriculada, ela seguia o processo natural do curso, chegava até mim, que era o professor. E aí a gente tinha uma jornada aí de aprendizado de aproximadamente 2 anos. Foi aí que eu me encontrei. Eu disse que lá no material descartável, na loja de material descartável, eu era balconista, era o meu primeiro emprego, mas aquilo não me satisfazia, de forma plena. Mas quando eu comecei a trabalhar de professor, aí sim eu me encontrei. E por que eu digo isso? Por que eu me encontrei? Porque eu passei a fazer parte de um processo muito interessante na vida das pessoas, um processo de transformação. E o que mais me satisfazia naquela época não era aquilo que eu ensinava, mas era ver o brilho nos olhos dos alunos, porque eles aprendiam aquilo que eu ensinava e aquilo, de certa forma, contribuía com a transformação deles, contribuía com o crescimento. E isso não tem preço. Para mim, aquilo não tinha preço e aquilo acabava me incentivando a aprender mais e mais
para trazer cada dia mais coisas novas para eles, coisas até além do nosso cronograma, do nosso script de aulas. Aquilo me inspirava a estudar mais para trazer cada vez mais coisas novas para eles. E nessa empresa que eu disse que eu trabalhei, no ramo da educação, dando aula de informática, eu também trabalhei nela durante 8 anos. Depois, como aquilo me realizava, trabalhar na transformação das pessoas me realizava, eu montei uma escola de música. Mas aí eu cometi um pecado, e talvez seja esse o pecado que você também comete. Eu não sabia fazer captação de pessoas. Então eu continuei trabalhando naquilo que me realizava, que era transformar a vida de pessoas, ajudar no processo de transformação, só que aí na área da música, mas eu não sabia fazer a captação de pessoas. Então o que aconteceu? Isso mesmo, eu quebrei. E todo mundo, quando quebra, comigo também não foi diferente, eu fui procurar emprego novamente. E aí um amigo me ajudou, né, a conseguir esse emprego, e eu fui trabalhar numa empresa também, novamente, como professor. Como eu disse, isso não sai de mim, é isso que me realiza, participar do processo de transformação da vida de pessoas. Então eu fui trabalhar novamente como professor numa escola, de volta na área de informática. Mas tinha um diferencial. Nessa empresa, eu trabalhava, além de ministrar as aulas, eu ministrava palestras também de desenvolvimento pessoal, importância da qualificação, importância de você crescer profissionalmente. Tem até uma foto das palestras, eu vou colocar algumas fotos aí. E nessa empresa também eu pude participar de palestras de captação. Então isso me deu experiência. Quando eu trabalhava com palestras de captação, a gente fazia a distribuição de alguns cartões em escolas e depois a gente recebia essas pessoas em um local determinado e eu ministrava ali algumas palestras não para convencimento de compra de produto, mas o convencimento do quão importante era para aqueles pais que estavam ali comigo colocarem os seus alunos para fazer alguma qualificação profissional. Então, nessas palestras eu tive um bom resultado e aí a minha vida começou a mudar. Foi aí que eu comecei a observar que eu podia aplicar toda a experiência que eu tinha adquirido no comércio e ver a máquina de venda na escola que eu participava, unir isso a toda aquela minha vontade que eu tinha de transformar a vida de pessoas e, quem sabe, unir essas duas coisas e poder trabalhar com isso. Mas além da força nas palestras e da transformação na vida de pessoas, uma coisa queimava muito dentro de mim também, que era o empreendedorismo. Então eu abandonei toda essa carreira de professor, toda essa carreira de educação e abri uma sorveteria. E na sorveteria eu conheci o marketing digital. Lembra que eu falei que eu abri uma escola de música e eu tive muito problema com captação de pessoas? Eu sabia que eu não tinha qualificação para fazer isso de forma eficiente. Quando eu abri a sorveteria, eu sabia que eu tinha esse problema. Então, eu comecei a estudar sobre marketing digital. Foi aí então que eu comecei a fazer vários cursos na área do marketing digital. Só que onde eu estava, e eu não entendia isso, eu demorei até pouco tempo para entender, eu acho que eu demorei mais ou menos 1 ano, aquilo não me completava, o comércio ele não me completa. O que me completa é participar do processo transformador na vida de pessoas. É isso que me realiza. Só que eu desviei o foco disso e eu abri uma sorveteria. Quando eu abri a sorveteria, eu comecei a me aprofundar no conhecimento do marketing digital, porque aquilo eu entendia que aquilo ia me ajudar. Eu ia conseguir melhorar a minha captação de pessoas e, consequentemente, vender mais dentro da minha sorveteria. Só que acreditem, adivinhem o que aconteceu mais uma vez? Eu quebrei novamente. E aí, depois da segunda quebra, eu falei para mim mesmo, olha, chega, eu não quero mais comércio, não vou mais trabalhar com isso, não vou mais me meter nesse negócio, porque isso não é para mim. E aí eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Como eu vou fazer agora para trabalhar? Eu tenho conhecimento na área de comércio, eu tenho conhecimento na área do marketing digital e eu tenho conhecimento na área de educação. Como eu posso unir essas 3 coisas e fazer aquilo que eu sou apaixonado, que é participar do processo de transformação da vida de pessoas? Foi aí que nasceu o Máquina de Venda. O Máquina de Venda foi pensado exclusivamente para pessoas ou empresários que têm produto, que têm curso, mas que não sabem, não entendem o processo de captação de pessoas interessadas naquilo que ele tem para oferecer. É exatamente isso que eu vou fazer a partir de hoje. Foi o que eu decidi fazer. Falei, tá aí, eureka, como dizem, né? Eureka! Se o que me realiza é participar do processo transformador na vida de pessoas, por que eu não posso pegar a experiência que eu tenho
de bom atendimento, de comércio e de educação, ou seja, de ensinar e trazer todo o conhecimento que eu adquiri e ensinar isso para as pessoas. Por que não fazer isso? E aí eu tive a brilhante ideia, e aí eu, enfim, montei o Máquina de Venda, desenvolvi todo o processo passo a passo, e é isso daqui, e é isso daí, perdão, é que eu vim falar para vocês. A partir de hoje eu decidi, eu vou falar do Máquina de Venda, o processo de captação de pessoas, de clientes interessados no seu produto. Porque não adianta fazer captação, e eu cometi esse erro. Eu fazia a captação de pessoas que não queriam tomar sorvete para minha sorveteria. Eu fazia a captação de pessoas que não queriam estudar música para minha escola de música. Eu fazia a captação de pessoas de forma errada. E eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. A captação de pessoas interessadas no seu produto de forma correta. Um abraço.